Saudações a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ciências para Todos, Moçambique. Então, hoje estamos aqui para dar continuidade à resolução deste exame da CIPOL, aí Academia de Ciências Policiais. Então, hoje aqui vamos dar continuidade a partir do número 23 e até mais em diante, né? Ok? Confira os vídeos passados, né, que nós fizemos aí do número 1 até aí o número 22. Então, hoje vamos fazer do número 23 até o máximo que nós conseguimos, tá? Então, vamos fazer de tudo que nós conseguimos o máximo. E é só pegar a sua esferográfica e a sua caneta e vamos juntos nesta jornada. É assim, o vídeo não tem limite de resolução de exercício, mas sim tem limite do espaço, né, do celular aqui ou da câmera que estamos a gravar aqui. A verdade é que nós vamos fazer o máximo possível. Vou tentar ser um bocadinho rápido para conseguirmos terminar esse exame aí muito rápido também, hein? Então preste atenção, pegue sua caneta, faça as suas anotações, né? Vou tentar resolver da forma mais simples possível. Então vamos lá continuar. Esse vídeo nem vinheta terá, né? Porque a ideia é ele ser um pouco mais rápido, né? Então vamos a isso. Número 23. Qual é o valor de... Vamos a isso. Qual é o valor de... Então nos dão aqui... Aí 2, 3, menos 4 e 5. Então, temos essa matriz, querem que a gente ache a determinante. Então, o que nós faremos? Faremos a diagonal principal, neste caso a direita, e multiplicamos com a diagonal à esquerda. Faremos o que? 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 dá aí 10. Agora, 2 vezes menos 4 vai te dar aí menos 12. Então, isso está na direita, consegue perceber? Isso está na esquerda. Então, vais pegar a direita menos a esquerda. Quem dirá a direita é o número 10. Então, vais colocar 10. Menos da fórmula, abre os parênteses. O lugar a esquerda, né, temos aí menos 12. Então, ficamos com 10 menos e menos fica mais 12. Isso vai te dar aí 22. Então, o número 23 dá aí a alternativa D, que é o número 22. Então, ok. Conseguindo aí para o número 24. O que é que diz o número 24? Vamos lá colocar aí o número 24. Temos uma matriz de 3 por 3. Então, eles querem com que a gente ache o valor daí do K. E como é que vamos achar o valor do K? Algo muito simples, né? Vamos lá. Diz o seguinte, considere essa matriz e que ela é igual a menos 4, né? Qual é o valor de K? Veja só, eu não farei, né? Não é nem de igualar ao 4 agora. Preste bem atenção, vou igualar o 4 um pouco mais à frente. É assim, para achar determinante disso é simples. Vou usar a regra de Cramer, vou repetir as primeiras duas colunas. Repetindo as duas primeiras colunas, né? Ficou aí com K, menos 4 e 1. Repetindo essa outra coluna que é 1, menos 1 e menos 1. Então agora vamos lá. Faremos mesmo isso uma coisa. Diagonal principal, mas tocando em 3 números. Toco 3 números, em 3 números, em 3 números. Isso estará na minha direita. Vamos lá fazer isso. Terei o quê? K vezes menos 1, menos K vezes 1, menos K, ok. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, vezes 1 vai dar aí menos 1. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4, menos 4 vezes menos 1 vai dar aí 4 positivo. Agora vamos para a diagonal à esquerda. À esquerda temos essa parte, temos essa e esta. Vamos fazer o quê? 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E menos 1 vezes 1 vai dar aí menos 1. Ok? Continuando agora faremos o quê? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Vezes o K vai dar aí o K. Então, 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 1 vai dar simplesmente aí menos 4. Isso está na sua esquerda, né? Consegue perceber? Isso está na sua esquerda. Isso também está na sua direita. A regra prevalece. Direita menos esquerda. Vamos lá operar aqui. Direita, quem é direita? Direita, isso tem de cá. Tenho menos 1 mais 4. Isso vai dar 3 positivo. Então, ficamos aqui com menos K mais 3 positivo. A resposta é daqui. Agora, menos da fórmula, que é este, abrimos parênteses. O K está aqui, o né, à esquerda, nesse caso. Menos 1 menos 4 vai dar menos 5. Então, K menos 5. Neste caso, K aí menos 5. Ok. Então, vamos lá. Continuando um bocadinho, ficamos com o quê? Com menos K mais o número 3. Este menos entra aqui, ficando assim com menos K.
esse menos com este menos fica aí 5 positivo. Agora sim, podemos relembrar que nos disseram que... mas podemos continuar mais um bocado, né? Ficando assim com menos k, isso vai dar menos 2k. Agora, o 3 mais aí o número 5 vai te dar aí 8. Então, disseram muito bem que essa determinante deve ser igual a menos 4. Recordam disto? Né? O exercício disse muito bem que tem que ser igual a menos 4. Então, vamos igualar isso aqui a um número menos 4. Então, assim, passo o menos 4, o menos 8, o 8 positivo para outro membro, assim ficando com menos 2k, sendo igual. Passou para lá, ficou negativo o 8, né? Então, ficando aí com menos 8. E dessa forma, ficou com menos 2k, igual ao que? Menos 4, menos 8, vamos ter aí menos 12. Agora, o menos 2 está aqui, passa para o segundo membro, ficando assim com menos 12 a dividir pelo menos 2. Isso aí vai te dar 6 positivo. Então, a resposta será aí de 6 positivo. Então, isso está exatamente patente aí na alternativa D. Ok, dando continuidade, dizem que a reta da equação y igual a 3x é tangente ao gráfico de uma certa função f no ponto da abscissa x igual a 1. Qual das expressões pode definir a função f? Então, temos aí 4 expressões. Como é que vamos fazer isso? Isso é simples, por quê? Porque nós estamos aqui com o exterminador da ciência que vai exterminar esse exercício junto consigo. Vamos lá, dizem que y igual a 3, y igual a 3x. Dizem que a abscissa é x igual a 1. O que é isso de abscissa x igual a 1? Quando x é igual a 1, significa o quê? Vamos lá. É um ponto sempre é dado por coordenada do x e do y, sempre x depois y. Vamos lá. Se x é igual a 1, então quando é que deve valer o y? Vamos lá. Y é igual a 3. No lugar do x, vamos colocar 1. Então, 3 vezes 1, isso vai dar 3. Significa o quê? Quando y é 1, quando x é 1 e y, neste caso, será igual a 3. Significa que o nosso ponto será dado por coordenada de x, que é 1, e o y, que é o número 3. Então, vamos lá. O que é que nós devemos fazer? Ao pegar cada uma dessas funções, ao derivarmos, vamos fazer a primeira derivada, e depois de achar a primeira derivada, vamos substituir este ponto que é dado por 1. E ao substituir por 1 nessa derivada que tu farás, deves encontrar o valor 3. Então, vais ficar com x igual a 1 e y igual a 3. Então, vamos pegar no que é a primeira função. Diz o quê? Diz que aí temos uma f de x, dizem que essa f de x é x ao quadrado, mais x mais 1. Vamos pegar essa função, vamos derivar juntos, tá? Derivando essa função, vou ter aí 2x de seu expoente, fica 2x, mais derivada de x, sabes muito bem que vai equivaler aí a 1, e derivada de uma constante, como é 1, isso vai dar 0, então não vou colocar mais 0. Então, a nossa derivada é essa. Então, o que eu hei de fazer? Vou pegar o ponto que me foi fornecido, x igual a 1, vou substituir aqui. Então, digo que na função derivada, vou colocar, no lugar do x, vou colocar 1. Isso na função derivada. Isso será igual a quê? A 2, no lugar do x, vou colocar 1, mais 1. E for observar, isso vai te dar exatamente aí 3. 2 vezes 1 dá 1, mais 1 dá aí 3. Na verdade, dizer f de x é similar a dizer aí ao y. Então, dessa maneira, passo a ter o quê? Que y sim vai ser igual a 3. Quando substitui o x por 1, encontrei y igual a 3. Logo, bate com a nossa opção. Mas, para observar, vamos analisar também as outras alternativas. Por exemplo, a B diz o quê? Diz que a f de x, neste caso, será igual a x ao quadrado menos 3x mais aí o número 1, ok? Vamos fazer a derivada dessa função também, apenas a primeira derivada. A primeira derivada dessa forma fica com quem? Esse 2 desce, fica com 2x, diminui um no expoente, menos, derivada de x é 1. Então, 1 vezes 3 fica aí menos 3, por causa do menos. Derivada de uma constante é 0. Lembra muito bem que no lugar do x vamos colocar 1. Então, x eu vou colocar 1. Então, qual é que vai ser o meu y? Vamos lá substituir. No lugar do x, eu vou colocar aí 1, será igual né, a 2 vezes 1 menos 3. Então, f de 1 derivado será o quê? 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vai dar aí menos 1. Significa que o meu y será menos 1, né, neste caso, né? Será igual a menos 1. Então, ao colocar x igual a 1, vou ter menos 1.
Enquanto nós vimos muito bem que ao colocar o x igual a 1, tens que ter 3 como y. Logo, a b não pode ser. Você pode continuar a fazer aí para a alternativa B, C e D. Não há de achar apenas aí na alternativa A é que é possível ter isso. Deu para perceber como é que fizemos? Então, se percebeu, aí vamos continuar. Se não percebeu, pode colocar aí nos comentários e a gente vai ajudar aí a perceber isso. Então, o número 25 aí temos a alternativa A como a alternativa correta. Ok? Então, indo aqui para o número 26, diz o seguinte: para que valores de x a função f de x é igual a g de x? Ok? Onde é que as nossas funções são iguais? Isso é simples. Vou roubar um espaço. Espero que não esteja muito rabiscado para si. Se eu tiver uma função, imagino essa função assim, vou ter uma outra função que faz isto, né? Eles se cruzam aqui, né? Aqui onde se cruzaram é onde, se eu chamar essa função de f de x e essa aqui de g de x, onde g de x, neste caso, é igual a f de x, é exatamente neste ponto em que eles vão se intersetar, mas também neste outro ponto onde eles vão se intersetar. Só preciso saber o valor daqui e o valor daqui. Só isso. Então, podemos analisar isso no gráfico. Neste caso, eles conseguem se intersetam aqui neste número, que se eu for a contar tenho menos 1, menos 2, menos 3. Então, o valor do x, o primeiro deles, é menos 3. Então, o segundo valor, vamos lá. Outra parte que eles se intersetam é esta parte aqui. E nessa parte aqui, eu não posso levar este valor daqui, por quê? Porque é o eixo y. Então, eles pediram bem o valor de x. Então, vou ter que achar a correspondência desse x, desse y, neste caso, para o x. Então, a correspondência nesse caso dá para perceber logo de imediato que será 0. Então, vai sair de menos 3 até ao 0. Então, será aí menos 3 e 0. É onde eles vão se intersetar. Então, a alternativa correta para o número 26 é aí a alternativa A. Marca aí a alternativa A e sai desse problema. Vamos lá, continuar mais um bocadinho. Diz o seguinte: qual é o valor, né, neste número 27, qual é o valor numérico da expressão? Temos aí seno de 240 graus, mais duas vezes a tangente aí de 315, ok? Vamos lá achar isso. Temos aí seno de 240 mais duas vezes a tangente aí de 315. Ok. Uma das coisas que você tem que ter antes de ver esses exercícios, tem que ter em mente a tabela dos ângulos especiais. Então, espero que a essa altura do campeonato já tenhas aí isso já em mente. Né? Caso esteja a ver isso em 2022, então a essa altura já deve ter isso. Vamos lá. Eu vou mostrar para si. Seno de 240 é difícil de eu achar, né? Porque os ângulos conhecidos são do seno do 0, do 30, do 45, do 60, do 90. São os mais comuns que nós conhecemos. Então, esse valor aqui é um pouco exorbitante. Então, para achar este seno é simples, porque teremos como achar dentro desses ângulos especiais. Vamos lá construir o círculo trigonométrico. Essa aqui é a seno, né? A seno ela é positiva nesses dois quadrantes e é negativa nesses dois quadrantes. Esse é o primeiro passo. Vamos lá. Agora vamos lá. Aqui todo o ciclo trigonométrico parte do 0, vai para aí o 90, depois de 90 vai para o 180, depois de 180 vai para 270 e finalmente vai para 360. Isto em graus. Estamos a analisar isso em graus. Vamos lá. Agora, vamos observar. Aí o 240, veja só, o 240, ele já ultrapassou esse todo ângulo, já 180, já passou o 180, só que ele não chega no 270. Então, como é que eu ia achar? É simples. O anterior dele, claro, falo desses ângulos que estão aqui de 0 a 90, de 90 a 180, de 80 a 270, de 270 até 360. Vamos pegar aquele que vai passar, né? Vai passar no 180, mas não vai chegar no 270. Então, aquele que ele passou, vamos pegar esse valor que nós temos e subiremos com aquele que ele passou, para sabermos quando é que vai faltar, né? É simples, vamos pegar aí 240, vou subir aí por 100 aí e 80 menos. Então, 0 menos 0, 0. 18 para chegar o 24, faltam aí 6. Então, significa que
vai fazer um ângulo mais ou menos assim de 60 graus. Do 180 aumentou mais 60. Significa que a abertura do ângulo será de 60 graus. Ok, então agora pergunto assim, quanto é que vale o seno de 60 graus? Porque esses são ângulos côncavos neste caso. Então o seno de 240 equivale ao seno de 60 graus. É a mesmíssima coisa. Agora vamos lá. O seno de 60 graus é sabido por todos vocês que dá a raiz de 3 sobre 2. É por isso que é muito importante saber aí a tabela dos ângulos especiais. Mas há uma particularidade. Conseguem ver o menos? Este menos aqui significa que vamos ter que colocá-lo aqui, porque está no terceiro quadrante neste caso, né? Então, sabendo que está no terceiro quadrante, o seno será menos. Então, vamos lá. Vamos analisar aí a tangente de 315 graus. A mesma analogia, o 315 está entre 200 e aí 70 e 360. Significa que passou aqui, então vamos pegar esse subtrair aonde ele passou. Não chegou a 360, né? Então pegamos aí o 315 e subtraímos aí por 270. Faça bem os cálculos. Terás aí 5 menos 0, ficas com 5. 31 tirar aí 25, isso vai te dar 4. Vai dar exatamente aí 4. Significa que serão 45 graus. Então, a tangente de 45 graus equivale a tangente de 315 graus. E a tangente de 45, neste caso, equivale a 1. Então, a tangente de 45 é 1. Também vou colocar aqui o círculo, agora da tangente. A tangente ela é positiva onde? Neste quadrante, e é positiva neste quadrante. É negativa neste quadrante e é negativa neste quadrante. E esse 360, 315 neste caso, está onde? Está exatamente mais ou menos aqui. Passou aí o 270, né? Então significa que a tangente dele será negativa, porque está neste quarto quadrante, o 360. Cuidado com isso, né? Então, na verdade, vou ter o quê? Vou voltar a reescrever a expressão aqui. Dizem que é mais duas vezes a tangente de 45 graus, né? 45 graus, porque nós já sabemos, né? Então, sendo disso aqui, nós achamos aí que era menos raiz de 3 sobre 2, menos, porque vai dar menos no lugar da tangente. Então, 2 vezes 1, sabe muito bem. Por que é 1? Porque isso aqui vai dar 1, né? Então, 2 vezes 1. Ficamos assim com 2. Fazendo aí um MC básico, fico com 2 vezes 2, 4. Então, ficamos com raiz de menos 3, menos 4, a dividir aí pelo 2. Essa é a resposta correta. E isso está exatamente aí na alternativa A. Então, o número 27 é só marcar aí a alternativa A e você passa desse exercício. Ok? Continuando aí para o número 28, diz o seguinte. Qual é a solução da equação? 2 vezes o cosseno de x menos raiz de 3, isso é igual a 0. Qual é a solução disso? Ok. 2 vezes o cosseno de x menos a raiz de 3, isso é igual a 0. Isso é uma equação. Então, é uma equação trigonométrica. Passo a raiz de 3 para o segundo membro, fico com cosseno. 2 vezes o cosseno de x sendo igual a raiz de 3. Passo 2 para lá a dividir. Então, fico com cosseno de x sendo igual a quê? A raiz de 3 a dividir aí pelo 2. Agora, vamos perguntar qual é o arco cujo este cosseno de x, esse x vai dar aí raiz de 3 por 2. Aí é uma necessidade de conhecer a tabela dos ângulos especiais. E você vai perceber logo que esse cosseno que vai dar raiz de 3 sobre 2, esse x aqui, o arco, né, desse x aqui, vai ter que ser aí de 30 graus. Então, serão aí 30 graus. Mas a resposta, se formos observar, não foi dada em graus, mas sim em radianos. Podemos continuar um bocado. Temos uma relação que diz que 180 equivale a π. Agora, 30 graus equivale a quantos? Isso em radianos. Então, fico com x vezes 180. Vou ficar com 180 graus vezes aí o x será igual aí a π vezes o 30 graus. Então, 180 passa para o segundo membro a dividir, ficando assim com π vezes 30 graus a dividir aí pelo 180 graus. Ok? Podemos simplificar este zero com este zero, assim ficando com o quê? Com 3 vezes π a dividir aí pelo
pelo 18. Posso dividir o numerador por 3, no denominador aí também por 3. 3 por 3 vai dar 1, só vai ficar com π. Agora, 18 a dividir por 3 vai dar 6. Então, a minha resposta em radianos será π pelo 6. Essa é a resposta em radianos. Veja só. Ficamos assim com x sendo igual ao quê? A π a dividir pelo 6 mais 2π, né? 2πk. Por que 2πk? Porque esse é o período de uma função seno qualquer, né? Não deram nenhuma restrição, então fica aí 2k, 2πk ou 2kπ, né? Mas nós não podemos parar por aí. O nosso cosseno, espero que deixem-me arranjar um outro espaço para explicar isso. Aqui temos o cosseno, né? O cosseno, o que acontece? Se nós temos aqui 30 graus e eles positivos, porque o seno ele é positivo neste quadrante, vamos lá, ele é positivo neste quadrante e também é positivo neste outro quadrante. Ele é negativo nesses outros dois quadrantes. Então, não podemos achar somente essa de 30. Temos que achar outra que também estará aqui na outra parte positiva. Devemos achar as duas partes positivas. Então, para achar essa segunda parte positiva, o que é necessário? É necessário apenas girar o círculo no sentido horário, porque nós giramos assim no sentido anti-horário. Achamos 30. No sentido anti-horário, na verdade, também é 30 graus. Mas como estamos a girar no outro sentido, em vez de ficar 30, fica menos 30 graus. Por essa razão, vamos ter que colocar mais ou menos, né? Mais ou menos π por 6, mais 2kπ. Né? Porque uma das respostas que nós podemos ter se fizermos no único sentido, uma das respostas será aí π por 6. Neste caso, mais 2kπ. Né? Mas a outra resposta, como é que estaria? Vamos fazer o seguinte. Aqui sabemos muito bem que é 0. Depois aqui é π por 2, né? Que são 90. Aqui são 180. E 180 em radianos é π. Agora, aqui tem 270. E 270 em radianos é 3π pelo 2. Então, aqui temos 2π, que é 360. Então, para achar, né, esse outro arco que está aqui, o que nós faríamos? Pegávamos o 2π, subtraíamos com esse ângulo de 30. Vai dizer o quê? Íamos pegar 2π menos o 30. O 30 sabemos muito bem que é π pelo 6. Isso é em radianos. Fazendo o mesmo C aí, fico com 6 vezes 2, que vai dar 12. 12π menos π vai ficar com 11. Neste caso, 11π, né? A dividir aí também pelo 6. Então, a segunda resposta também podia estar em aí 11π por 6 mais aí 2πk, né? Essa poderia ser uma das outras respostas, mas o examinador, ao invés de ele dar a resposta assim, ele girou já no sentido horário, porque ele primeiro girou no sentido anti-horário. Apenas isso, né? Então, poderia aparecer assim a resposta. Era a mesmíssima coisa. Então, aí a alternativa correta para este exercício seria a alternativa A, que tem mais ou menos aí π pelo 6. Ok? Indo aí para o número 29. Número 29, o que diz o número 29? Vamos escrever aqui o número 29. A expressão idêntica a... Vamos colocar a expressão aqui, vamos trabalhar junto nessa expressão. Aqui eu estou sendo um bocado lento porque eu quero com que tu percebas como é que é feito isso. A ideia é você perceber, né? Vamos lá. Aqui, o que nós precisamos fazer? Fazer um MMC, na verdade. Não, o MMC aqui, na verdade, aqui tem um menos cosseno de x. Então, o que falta para ele ser igual a isso? O que ele falta para estar igual a esse denominador de cá? Falta 1 mais cosseno de x. Então, esse de cá falta 1 menos cosseno de x. Então, é assim que nós fazemos o MMC. Então, eu fico com essa expressão de baixo vezes a de cima. Então, fico com 1 mais cosseno de x, né? Que é este aqui, vezes o cosseno de x lá. Deixa-me colocar dessa outra parte para termos um pouco mais de espaço. Então, isso vezes isso, ficamos com 1 cosseno de x a multiplicar aí o cosseno de x. Mais, né? Agora vamos ter essa parte de baixo, que é 1 menos cosseno de x a multiplicar o cosseno de x. Então, 1 menos, neste caso,
o cosseno de x a multiplicar o cosseno de x. Claro que o mesmo denominador, qual será o denominador? A multiplicação dos dois, ficando aí com 1 menos cosseno de x, vezes aí 1 mais cosseno de x. E isso o que te daria? Daria-te isto daqui. Veja só. Vamos multiplicar este cosseno com este 1, fico aí com cosseno de x. Vou multiplicar esse cosseno com este cosseno, fico com mais cosseno ao quadrado de x. Mas esse cosseno vezes esse 1, fico com cosseno de x. Esse cosseno vezes esse menos cosseno, fico com menos cosseno ao quadrado de x. A dividir. Isso é um caso notável. Conseguem perceber isso, né? Daí que tenho 1 menos cosseno de x a multiplicar pela mesma expressão, apenas mudando o sinal. O que a gente faz nessas circunstâncias? É simples. Pegamos a parte negativa, que é essa que tem menos. Fico com 1, aí menos cosseno de x. Agora, coloca isso ao quadrado, também aqui ao quadrado. Deu para perceber que nós fizemos. Também pode optar em fazer a propriedade distributiva. Também acharia a mesma resposta. Só para poupar tempo, como conhecemos aí, essa propriedade aí nos ajuda. Conseguimos perceber que isso pode simplificar com isso, né? Então, ficando assim com o quê? Com cosseno de x mais cosseno de x. Ou seja, 2 vezes o cosseno de x a dividir. Aqui vou ficar com o quê? Isso aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x ao quadrado. Por que isso é assim? É simples. Este 2 desapareceu por quê? Porque 1 elevado a 2 volta a dar 1. E de onde é que isso vem? É simples. Vem da relação fundamental da trigonometria, que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Essa é uma propriedade trigonométrica. Então, significa o seguinte. Se eu isolar o seno, esse seno ao quadrado, se eu isolar, fico com o quê? Com seno ao quadrado de x sendo igual a quê? A 1. E esse cosseno ao quadrado passa para o segundo membro. Fica menos cosseno ao quadrado de x, que é exatamente aí igual a seno ao quadrado de x. Então, no denominador eu vou colocar seno ao quadrado de x. Então, dessa maneira, fico com o quê? Seno vezes cosseno de x a dividir. Seno ao quadrado de x é a mesma coisa dizer que seno de x vezes seno de x, porque foi multiplicado 2 vezes. Então, essa parte aqui equivale a cotagente. Cosseno sobre seno, isso é equivalente a cotagente. Isso significa que o quê? Terei 2 vezes o cotagente a dividir aí, quem ficou aqui embaixo, que é o seno de x. Deu para perceber? Então, isso está exatamente aí na alternativa B, passando assim para o número 30. Ok, o que é que diz o número 30? O número 30 diz o seguinte. Deixe-me apenas organizar isso. Ok. Qual é a condição para que este módulo seja igual a 8 menos 2x? Então, qual é a palavra mágica neste exercício? É a parte de seja igual. Significa o quê? Vocês lembram muito bem que nós, quando temos um módulo de x, o módulo de x ele pode ter 2 vertentes. Pode ser x se esse x for maior ou igual ao quê? Aí, a 0. Ou pode ser menos x se esse x for menor que 0. Essa é a condição. Você tem que conhecer dos módulos. Então, como eles querem a parte que seja igual, né? Então a parte que diz que tem que ser maior, a parte de igual está aqui. Significa que vamos pegar a condição de cima, que vamos pegar o valor do módulo da forma que está. Significa o quê? Que vou pegar aí um 1 menos 3x, dizer que tem que ser maior ou igual a 0. Então, dessa maneira, passo o 1 para o segundo membro, ficando assim com menos 3x maior ou igual a menos 1. E agora, vamos lá. O menos, aí, não podemos ter o x negativo, por isso multiplicamos aí por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 3x, eu vou ficar com 3x positivo. Então, menos 1 multiplica este sinal apenas alterando aí o sentido do sinal. Então, o menos 1 vezes menos 1 vai dar aí um positivo. Agora, este 3 passa para cá, dividir, ficou assim com x menor ou igual a 1 a dividir pelo 3. Então, essa é a condição para que esse módulo seja igual a 8 menos 2x. E isso está exatamente aí na alternativa B. Então, você marcava aí a alternativa B e essas aí as
muito feliz aí do exercício, ok? Indo aí para o número 31, diz o seguinte: qual é o domínio da função h de x igual a f? Temos aí x menos π por 2. Então, agora temos que achar esse domínio. Como é que a gente vai achar esse domínio? Neste caso, para que a gente ache o domínio, o f, neste caso a função f, deve ter algumas condições iniciais. E nós não conseguimos achar essas condições da forma que o exercício dá. Ele deve dar parâmetros para com que tu consigas resolvê-lo. Nós não temos parâmetros de limite. Então, isso faz com que a gente não consiga resolver esse exercício por falta de parâmetros. Tá? Então, este exercício nós não teríamos uma opção por marcar, por falta de alguns parâmetros. Então, deixamos aí o 31 por causa disso. Então, indo aí para o número 32, o que é que diz o número 32? Diz assim: sabendo que d de seno, aí π por 2, menos π por 2, aí π por 2, nesse intervalo, e d de seno de menos 1 até 1, fechados os intervalos, qual é o domínio e contradomínio da função g de x igual a 2 seno aí x mais π por 2. Veja só, é assim. Nós não podemos assumir que essa parte é de domínio, porque esse D significa domínio, mas sim deve ser do contradomínio, uma falha aí do exame, apenas isso. Mas nós, como estudantes, devemos perceber que esse D de seno significa contradomínio. Deu para perceber? Agora vamos lá resolver o exercício. Como é que a gente vai resolver esse exercício? É simples. A função seno, né? A função seno, ela tem uma fórmula. Vou chamar aqui de y de x neste caso. A função seno, ela sempre será dada por quê? Um valor de a que vai somar, né? Um valor de b vezes o seno disso, entre parênteses, tu terás, deixa-me reescrever de uma forma um pouco mais bonita. Então, y de x neste caso será igual a quê? A mais o b vezes o seno, neste caso daí de c de x mais aí d. Apenas são algumas letras que eu atribuí. Agora eu vou escrever a função g por debaixo disso. Então, g de x dizem que é igual ao que? A seno, a 2 vezes o seno neste caso, aí de x mais π pelo 2. Então, apenas reescrevi isso. Agora, se eu for observar, o valor do a é um valor que vai somar toda a expressão. E aqui não temos nenhum valor que soma a expressão. Significa o quê? Que o valor do a será de zero, porque nós não temos. Agora, o valor do b é aquele que está em frente do seno. E o valor que está em frente do seno aqui é 2. Então, b será igual a 2. Agora, o valor do c, neste caso, é 1. Por quê? Porque é 1 vezes o x. Então, o valor do c aí é equivale a 1. E o valor do d é π por 2. Então, d será aí π pelo 2. Então, vamos lá achar. Primeiro, vamos achar o domínio. Como é que a gente acha o domínio? É simples. Para achar o domínio, já que nos deram a restrição, e essa restrição dizem que sai do quê? De menos π por 2 até π por 2. Então, vamos colocar a nossa restrição. A nossa restrição parte aí de menos π pelo 2, né? É o valor mínimo possível. E depois disso, preste bem atenção. Vou colocar o que estiver aqui dentro desses parênteses, que é o quê? Que é o x mais π pelo 2. E vou colocar o valor máximo. O valor máximo aí é π por 2, que foi dado aí pelo exercício. Então, o valor máximo aí é π por 2. Agora, só colocar menor ou igual, menor ou igual. Isso é uma equação simultânea. Pegamos o valor mínimo com a expressão de dentro e pegamos o valor máximo com a expressão também de dentro. Dessa forma, vou resolver primeiramente esta parte. Como é que a gente resolve essa parte? É simples. É só pegar aí o menos π pelo 2 menor ou igual a x mais π pelo 2. Passo o π pelo 2 para o primeiro membro, fico aí com π pelo 2 menos π pelo 2. Uma vez que passou para cá, mudou aí de sinal. Então, aí pelo x. Então, dessa forma, são os mesmos denominadores. Então, posso manter o mesmo denominador, que é o 2. Agora, menos π fica menos 2π. Isso tem que ser menor aí que x. 2 por 2 posso simplificar. Simplesmente vai ficar com menos π menor ou igual aí a x.
primeira solução que nós tivemos. A segunda, vamos pegar a segunda parte, que é esta de cá, que sai do quê? De x mais π aí pelo 2 menor ou igual aí a π pelo 2. Esse π por 2 passa para o segundo membro, assim ficando com π menor ou igual ao quê? Tínhamos π por 2, passa para cá, fica menos π pelo 2, ou seja, x também tem que ser menor que 0, porque π por 2 é menos π por 2, dá aí 0. Então, os nossos parâmetros vão sair de quê? Serão aí de menos π até chegar ao 0, assim. Então, a nossa resposta deve estar assim. Mas isso é o nosso domínio, tá? Esse é o nosso domínio. Então, achamos aqui o nosso domínio. Agora vamos achar o nosso contradomínio. Aqui nós conseguimos tirar o valor do A, do B e do C. E como é que a gente vai achar o contradomínio? Nos deram também a restrição para o contradomínio. Dizem que sai de menos 1 até ao 1. Então, vamos colocar essa restrição, que é de menos 1 até 1. E é o seguinte, sempre faça o seguinte, sempre faça o seguinte. O valor do A vai somar esse menos 1 e esse 1. Então, vou dizer, até aqui eu vou colocar A e aqui eu vou colocar B. São os que nos importam. Saiba que o valor do A entra para somar esses dois, né? E o valor do B entra para multiplicar os dois. Apenas isso. Então, vou ficar com o quê? Com A mais menos 1. Neste caso, o A é 0. Vamos lá colocar. Vou colocar aqui A, né, que é 0, mais menos 1, que vai ficar menos 1. A primeira parte. Coloco a vírgula aí, né? E esse mesmo A deve multiplicar, deve somar, nesse caso, como está a somar? Deve somar aí o 1. Então, A, que é o 0 mais 1. Assim, aí o B. O valor do B nós tiramos lá, que é aí 2. Então, vou colocar aqui o 2 de cá. Então, dessa maneira ficou com o quê? Com menos 1 e aí 1. Uma vez que o 0 é um elemento neutro na soma e na subtração, não terá nenhum efeito. Agora, este 2, como nós dissemos que é o valor do B, ele vai entrar a multiplicar. Ficamos com o quê? Com 2 vezes menos 1, ficando assim com menos 2. Agora, 2 vezes 1, aí também com 2. Então, a nossa resposta, o nosso domínio será de menos π até 0 e o nosso contradomínio, que é D traço assim, então o df assim, é aí de menos π até chegar ao 2. Então, a resposta correta nesse número estará exatamente aqui na alternativa A, que é de menos π por 0 até menos 2 por aí, menos 2 até 2. Então, indo aí para o número 33, diz o seguinte: qual dos gráficos representa uma função injetiva? Então, uma função injetiva, para acharmos uma função injetiva, espero que, né, não embarace aí a sua visão. Então, uma função injetiva, graficamente, como é que nós podemos achá-la? É assim, imaginemos que temos uma parábola assim. Para saber se ela é injetiva ou não, vamos traçar linhas horizontais, paralelas ao eixo X. Vamos escrever, por exemplo, essa função. Se formos observar, tocou em 2 pontos. Vou lá escrever daqui, toca em 2 pontos. Ou daqui toca em 2 pontos. E agora veja essa função. Tenho essa função. Vou traçar uma linha paralela ao x, vai tocar em apenas um ponto. Vou traçar outra, vai tocar apenas em um único ponto. Traço outra, toca apenas em um ponto. Significa o quê? Que uma função injetiva, ao traçar linhas paralelas ao eixo x, deve tocar apenas uma vez aí ao seu gráfico. Essa não é injetiva, mas sim essa é injetiva. Porque ao traçar essas linhas, só tocamos apenas uma única vez. Só fazer isso sem precisar rabiscar, você acha aí a tua resposta. Se eu traço aqui, consigo perceber que eu toco 1, 2, 3 pontos. Então, não pode ser. Traço uma aqui, toca em 1, 2, 3, 4 pontos. Não pode ser. Traço uma aqui, tudo bem, toca em 1. Mas ao traçar daqui já vai tocar em 1, 2. Então, já não pode ser. Mas já essa função, por mais que eu trace de várias linhas paralelas, toca apenas em um único ponto. Então, logo a injetiva será aí a alternativa D para o número 33. Era só analisar e você já achava a resposta. Então, indo aí para o número 34, diz o seguinte: qual é a designação correta de conjunto das abscissas dos pontos cuja distância é A, né, menos 2, é inferior aí a 3 pelo 2? Como é que é feito? É assim.
Eu vou colocar uma fórmula para você perceber como é que é feito isso. Vou ter sempre uma distância menos, né? Na verdade, teremos sempre um x, não distância, mas sim um x menos uma distância. Depois vamos dar uma condição, se é menor ou maior que alguma coisa. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que teremos aqui x sempre menos a distância. Já disseram que dista aí menos 2. Vou colocar aqui entre parênteses menos 2, assim. Então, agora dizem o quê? Inferior. Inferior significa o quê? Que esse módulo deve ser menor. Quando falam de inferior, se fosse superior, será maior. Então, inferior ao que? Aí a 3 pelo 2. E dessa maneira acabo tendo o quê? Aí este x, né, no módulo, menos com menos fica mais 2, aí menor que 3 pelo 2. Então, essa aqui é a sua resposta correta. Então, aí o número 34, você marcava aí a alternativa B, isso aí é já bem feliz. Agora, para o número 35, o que é que diz o número 35? Qual é a soma das raízes da equação? Nos deram uma equação que é 3 mais x, aí igual a 2. É simples, para resolver uma equação modular dessa forma, é simples. Faça o seguinte, pega o que está dentro, tira tudo dentro do módulo. Vai ficar, quando você tira isso tudo dentro do módulo, vai ficar com o quê? Com 3 mais x igual a 2. Ou, né? Agora, tira o dentro do módulo também, ficas com 3 mais x. Agora, cuidado, não pode aqui manter o 2. Muda de sinal do 2. Se ele era negativo, ficava positivo. Agora que é positivo, fica aí negativo. Claro, se fosse negativo, não teríamos solução. Então, quando é positivo, aí só muda de sinal para menos. Então, dessa forma, passo o 3 para o segundo membro, ficando assim com x igual ao que? A 2. É positivo, passou para cá, ficou menos 3. Ou, né? Passo aí o 3 também para o segundo membro, já tenho cá menos 2, passou para cá, ficou menos 3. E dessa maneira, acho aí 2 menos 3 vai dar aí menos 1, ou x será igual a menos 2 menos 3 vai dar aí menos 5. Agora você deve somar. Eu vou chamar de x1, de x2, as respostas. Vai somar x1 mais x2. Como o exercício pediu a soma. Então, x1 é menos 1, aí mais menos 5. Então, por causa do menos 5, aí fica apenas menos 5. Então, menos 1 menos 5 vai te dar aí menos 6. Então, a resposta correta deve ser aí menos 6. Isso está exatamente aí na alternativa aí A. Ok, então, número 35, a alternativa A é a correta. Então, indo aí para o número 36, o que é que diz o número 36? Quantos números pares menores que 124 existem? Vamos raciocinar um bocado juntos. Que eram números pares. E vocês sabem muito bem que os números pares, vou colocar aqui, vamos lá. Os números pares são 2, depois o número 4, depois o número 6, depois o número 8, o 10 e sucessivamente. Mas percebam, dizem que devem ser o quê? Menores que 124. Significa que não posso chegar no 124. Então, o último número par, perceba só, é do 122, depois de 122 vamos para 124. Então, o último será 122. Então, o último aqui será 122. Então, teremos este conjunto de números. Agora, perceba, se for observar, sair de 2 para o 4 são 2 unidades. Sair do 4 para o 6 são 2 unidades. De 6 para o 8, 2 unidades. Significa que a distância entre os meus números é exatamente aí de 2. Então, sabendo que a distância é de 2, isso dá para perceber que é uma progressão aritmética, porque é uma PA isso, né? Uma vez que a distância é de 2, 2. E esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o nosso A1, porque é o nosso primeiro termo. E esse aqui é o nosso AN. AN por quê? Porque é o nosso último termo. Então, já sabemos que a distância de 2, A1 é 2, e AN é aí 122. Então, vou colocar aqui A1 igual a 2, AN igual a 122. Sabemos muito bem que a forma do termo geral de uma progressão aritmética é dada por AN sendo igual ao quê? A A1 mais aí o N menos 1 vezes a sua razão. AN nós já sabemos que é 122. A1 já sabemos que é 2, mas o N, que é o termo que nós queremos, nós não sabemos. Então, ficamos com N menos 1. Mas a distância sabemos muito bem que
que é de 2. Então, dessa maneira, passo este 2 para cá, fico com 122 menos o 2. Isso será igual ao quê? Aí a n menos 1 vezes o número 2. Então, isso aqui percebe muito bem que vai dar 120. Agora, este 2 está a multiplicar. Quando passa para cá, passa a dividir. Isso será igual ao quê? A n menos 1. 120, eu coloquei 6, mas sim é 2, tá? Deve ser 2, né? Então, 120 a dividir por 2 vai dar aí 60. Isso é igual a n menos 1. Então, esse menos 1 passa para cá, soma. Uma vez que é negativo, ficávamos com 60 mais 1. Isso é igual a n. Então, n será igual a 60 mais 1 vai dar 61. Então, são aí 61 números. E isso está exatamente aí na alternativa B. Ok? Dando continuidade, o que é que diz este exercício? Diz o seguinte: um examinador precisa responder 8, né? Um examinando precisa responder 8 das 10 perguntas do exame de matemática para poder transitar de classe. De quantas maneiras diferentes, né, o examinando pode fazer a sua escolha? Quantas vezes, como é que ele pode fazer isso? Isso é muito simples. Vamos aqui só pegar a nossa 4. Dá para perceber que isso trata-se de um caso de análise combinatória. Então, já sabemos que pode ser uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Como é que vamos saber se é uma dessas coisas? É simples, sabemos assim. Aí sabemos que o número de perguntas total é 10. Então, o n sempre é o maior. Então, significa que n será 10. O nosso p será de 8, né? Que é o menor possível. Isso aqui, vou te dizer, meu amigo, é uma combinação de 10 tomados 8 a 8. Como assim? Imagine só, o examinador vai te dar aí a pergunta número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. Então, estão aí as 10 perguntas. Então, o examinador, de repente, ele diz, não, eu quero pegar aqui. Vamos lá. Então, eu vou pegar aí a pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até aí o número 8. Agora, essas outras perguntas que ele escolheu, ele diz, não, eu vou permutar, eu vou mudar de posição. Vou colocar aí o 3 primeiro, depois aí o 8, depois o 7, depois a pergunta 6, depois a pergunta número 5, depois a 4 e aí 1. Então, se eu for a conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 perguntas. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Falta aí o número 2, né? Então, também o número 2. Temos também 8 perguntas. E se eu for a perguntar para assim, se ele te der essas perguntas aqui de 1 a 8 e dessa forma que estão baralhadas, são ou não são as mesmas perguntas? São as mesmas perguntas. Então significa que a ordem não vai importar em que vamos colocar as perguntas. E isso é um caso de combinação. A ordem em que colocamos nossos elementos não importa. Então, sabendo que a combinação, como uma combinação de 10 tomado 8 a 8, a forma diz o que? Será n fatorial sobre n menos p fatorial vezes aí o p fatorial. Então, ficamos com a combinação de 10 tomado de 8 a 8, será o quê? 10 fatorial a dividir por quê? Por 10 menos 8 vezes aí o nosso 8 fatorial. Dando continuidade, ficando assim com que? Com 10 fatorial a dividir o 10 menos 8 vai dar 2 fatorial vezes o que? 8 fatorial. Vamos decrescer até o maior de baixo. Então 10 ficará 10 vezes 9 vezes 8. Paramos sempre com fatorial. Aí vezes 2 fatorial. Mas 2 fatorial vai dar exatamente aí o número 2. Vezes aí o 8 fatorial. 8 fatorial com 8 fatorial posso simplificar. Mas também posso simplificar esse 10 com esse 2. Então, o 10 com 2 vai me dar exatamente aí o número 5. Então, vou ficar com o quê? Com 5 vezes 9. E isso vai me dar aí 45. Então, teria 45 possibilidades de permutar isso. Então, é aí que é a alternativa C. Então, para o número 38, o que diz o número 38? De entre os pratos servidos num jantar de 10 pessoas, sabe-se que 4 comeram lula, 6 comeram peixe e 3 comeram lula e peixe. Quantas pessoas não comeram lula e nem peixe, ok? Temos aqui um caso de um diagrama de Vênus. Temos aqui lula, temos aqui
peixes. Então, dizem que num jantar o total são de 10 pessoas. O universo será de 10. O universo é de 10. Agora, dizem também que 6 comeram lula. Nas lulas são 6. Sim, não 6, mas 4, sim, né? 4 comeram lula e 6 peixes. Então, nos peixes são 6. Agora, dizem que 3 comeram lula e peixe. Significa que estarão aqui na interseção dos dois. Vai estar aqui, lula e peixe. Então, aqui temos aqueles que não comeram nada. Vou colocar N de nada. Então, para acharmos aqueles que só comeram lula, vamos pegar o 4 e subtrair com a interseção. Assim, ficando assim com 1. Esses são aqueles que comeram apenas lula, mais nada. Agora, vamos ficar também com 6 menos a interseção. E aqui vamos achar 3. Estes são aqueles que só comeram peixe. Então, para achar isso é simples. Vamos lá. Os que comeram lula, mais os que comeram peixe, mais os que comeram lula e peixe, mais os que comeram nada, neste caso, será igual ao nosso universo. Lula, quantos são? É uma pessoa que comeu lula. Agora, os que comeram peixe são quantas? São 3 pessoas. Os que comeram lula e peixe são quantas? São 3 pessoas. Os que não comeram nada é o que nós queremos saber. E o universo nos deram que é de 10. Se eu somar isso aqui vai dar 7, né? Então, vou ficar com 7 mais n igual a 10. Então, 7 passa para o segundo membro. A subtrair, fico com 10 menos 7 neste caso. E isso vai me dar aí o número 3. Então, o número 3 está exatamente aí na alternativa D. Então, o número 38 é só colocar a alternativa D, a opção correta. Vamos para o número 39, diz o seguinte. Num grupo de 120 pessoas, a probabilidade de, numa escolha ao acaso, obter-se homem é 5 por 8. Quantos homens faziam parte do grupo? É simples essa questão. Por que é simples? Se são 20 pessoas, você pega aí 120 pessoas, né? Não, 120 neste caso, e multiplica pela proporção que te deram dos homens. Você quer saber os homens? Neste caso é o H dos homens. Queremos saber quantos homens são. Então, multiplica pela proporção que te deram. A proporção que te deram é de 5 oitavos. Então, 5 aí oitavos. Então, só fazer essa proporção, esses múltiplos, você vai achar a resposta. Veja só, 120 é a mesmíssima coisa que dizer o quê? Que dizer aí 12 vezes 10. Concordas comigo? Vezes 5. Ainda continua a ser 120. A dividir. Agora o 8 é a mesma coisa dizer o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Ainda continua a ser 8. Isso é apenas matemática. Faça da forma que achares melhor, né? Agora, o 12 é possível ser dividido por 2. Vai ficar com 6. Agora, o 10 também é possível ser dividido por 2. Vai ficar com 5. Vezes 5 a dividir aí pelo 2. Esse 2 que fica e restou. Esse já tiramos. Agora, 6 também é divisível por 2. Que vai ficar com 3. Vezes 5 vezes 5. Então, faça essa multiplicação aqui, que vai dar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 vai dar 75. Então, serão aí 75 homens. Então, para este número é só colocar aí 75 homens. Agora, partindo aí para o número 40, diz o seguinte. Considera a sucessão de termo, né? Temos essa sucessão com este termo. O de n é igual a 3n mais 7. Agora pergunta qual é a ordem do termo 52. É simples. Significa que essa ordem será a última nisso que nós precisamos. Então, e sempre o de n é o último termo. Então, será 52. Então, queremos saber qual é a ordem desse termo. Então, o último termo neste caso é 52. No lugar do de n, vou colocar 52. Vou colocar aí 52, sendo igual a aí 3n mais 7. Este 7 passa para cá, fico com 52 menos aí o 7, isso será igual a 3n. Agora, vamos lá. Esse 3 passa para cá, dividir, assim fico com n sendo igual a 52 menos 7 a dividir aí pelo 3. Agora é um desafio para si. Faça essa conta aí. Já fez? Achou a resposta? Qual é a resposta correta? Já sabes. A resposta correta aí vai te dar aí 15. Então, a alternativa correta será a alternativa B. Essa conta deixou para si. Faça aí isso aí e acharás aí a resposta correta. Será 45 a dividir por 3, que vai dar aí 15, ok? Diz o seguinte, qual é o termo geral da sucessão? Deramos aqui uma sucessão de números.
que parte do 10, vai para o 7, vai para o 4, vai para o 1 e vai para o menos 2. Se formos a observar isso, o primeiro termo, neste caso, nessa sucessão, será este primeiro. Esse é que chamamos de A1. Esse é o primeiro termo. E o último termo nós nem sabemos, porque o exercício não especificou, não precisamos do último termo. Mas vamos lá ver. Se se trata de uma PA ou uma progressão geométrica, sempre vou pegar o sucessor e subtrairei pelo antecessor. Significa que vou pegar o 7 menos o 10. Também vou pegar aí o 4, que é o sucessor, menos o antecessor, menos o 7. Também vou pegar aí o 1 menos o antecessor, que é o 4. Também vou pegar aí o menos 2 menos o antecessor, que é o 1. Menos 1 neste caso, né? Então, 10, 7 menos 3, menos 10 vai dar menos 3. 4 menos 7 vai dar menos 3. 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Logo, isso é a nossa diferença, né? Se a nossa diferença é uma progressão aí aritmética. Então, é simples. Já sabemos que a n será o quê? A1 mais n menos 1 vezes aí o nosso d. Então, significa que o nosso AN será igual a 1. Já sabemos que aí é 10, mais aí